Calo bafado. E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e Geoleu A Fé de Tomás de Aquino. Parece que é a fé de Tomás de Aquino, né? Editora Edipro. Galera, Tomás de Aquino dispensa apresentações, né? Um dos maiores teólogos, um dos maiores filósofos da história da igreja, ou talvez pelo menos de maior influência que já existiu. Esse livro, A Fé, uma edição da editora Edipro, ele é bem interessante porque ele é o seguinte: ele é baseado nas questiones disputate de veritate. Isso aqui é o seguinte, galera, isso aqui é uma parte de uma obra chamada Questões Disputadas. É uma obra enorme e ela traz uma estrutura de debate. Nas questões traz, por exemplo, alguns artigos, e nesses artigos há alguns pontos que são contrários e aquele ponto que Tomás de Aquino defende, né, contrapondo esses argumentos apresentados. Aqui nós vemos a questão 14, né, não sei se vocês estão vendo aí, questão 14 das questões disputadas, que é sobre a fé. Então, nesse livro nós vamos ver qual a visão de Tomás de Aquino sobre a fé. Isso por si só já nos mostra a importância desse livro, por causa de quem é Tomás de Aquino, sua influência e a sua mente, de como ele foi tão brilhante, e sobre um assunto tão fundamental que é sobre a fé, né? Porque nós estamos tratando de cristianismo e tal, então a fé é de grande importância. Então perceba a estrutura aqui, né? Existe a obra Questões Disputadas, existem várias questões, nós temos a questão a fé, que é uma das questões disputadas. E essa questão a fé é dividida em diversos artigos. Então, perceba a estrutura aí, né? Uma coisa ainda outra. E cada artigo apresenta os argumentos contrários, né? É interessante que ele apresenta aqui, por exemplo, argumentos, mostra as oposições aqui, 1, 2, 3. Depois mostra a resposta, uma resposta um pouco mais geral de Tomás de Aquino, e depois ele respondendo cada um dos argumentos contrários à posição que ele defende. É muito interessante a estrutura, muito didático, né? É um modelo didático muito próprio da Idade Média e muito usado por Tomás de Aquino. Então, por exemplo, no artigo número 1, primeiro pergunta-se o que é crer. Tomás estabelece o crer no intelecto e é algo que é movido pelo consentimento da vontade, né? Uma inclinação da vontade do intelecto para algo que ele entende que é bom. O artigo número 2 pergunta-se o que é a fé. Nessa parte ele se baseia em Hebreus 11:1, que diz que a fé é a substância das coisas que se devem esperar, a prova do que não se vê. E isso porque a fé, a substância, é o primeiro fundamento das demais virtudes. É a prova porque participa das primeiras sementes para a verdade maior. Terceiro, pergunta-se se a fé é virtude. E ele diz que sim, porque toda virtude nos move a algo que entende ser bom, e a fé é o que move o intelecto para a verdade primeira. Então, certamente a fé é virtude. Quarto, pergunta-se qual é o sujeito da fé, e ele diz que o sujeito da fé é a parte das afeições, é a parte afetiva da alma. Pergunta-se se a caridade é uma forma de fé, ele diz que sim, porque a fé opera pela caridade, ou seja, em fazer o bem e amar o próximo, há uma operação da fé. Depois ele pergunta se a fé informe é uma virtude, e a fé informe é a fé sem forma, e a forma da fé é a caridade ou a boa obra, então a fé informe é uma fé sem obras. Esta é uma virtude? Ele diz que essa não é uma virtude porque ela não opera nada, né? A virtude é aquela que leva ao bom, a fé que não opera nada não leva a lugar nenhum. Então essa fé informe não é uma fé que é uma virtude. Depois ele pergunta se o hábito da fé informe é o mesmo da fé formada. A fé informe, como eu já falei, é uma fé que não gera boas obras. A fé formada é aquela que é apresentada ou que tem a forma de boas obras ou a forma de caridade. É o mesmo hábito? É a mesma coisa que está presente em uma e outra? E aqui eu achei um pouco estranho porque ele diz que sim, porém a fé informe ela passa a ser uma fé formada à medida que opera boas obras. Então é basicamente como se a pessoa que tem fé, ela ainda não opera boas obras, ela tem aquela fé, aquela afeição intelectual, aquela disposição intelectual para crer na verdade primeira, que é Deus, porém ela ainda é informe porque não está operando nada. Mas essa fé passa a ser formada à medida em que coloca em prática aquilo que ela crê. Entendeu? É mais ou menos por aí. Complexo, né? Depois pergunta se o objeto da fé é a verdade primeira. E ele diz que sim, porque se a fé é uma virtude, ela leva a algo que é bom, e a fé leva a Deus, que é a verdade primeira, que é algo maravilhoso, que é algo absoluto, que é a essência de todo o bem. Então, certamente o objeto da fé é a verdade primeira. Depois ele pergunta se pode haver fé sobre as coisas sabidas. Eu já havia comentado, né? Como é que pode haver fé sobre as coisas sabidas? É como se a fé fosse algo que não tem a ver com conhecimento, e não é bem isso que ele diz. Ele diz que a fé
tem algo relacionado a Deus, né? A fé nos leva a Deus e isso é algo bom. E nós sabemos algo sobre Deus, porém não sabemos sobre Deus de maneira absoluta, né? Ele diz o seguinte: nenhuma ciência humana pode esgotar a sua investigação, né? Esgotar a investigação a Deus. Então sim, é possível haver fé sobre coisas não sabidas. Depois ele pergunta se é necessário que o homem tenha fé. Ele diz que sim, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível haver um relacionamento com o Criador sem fé, então é necessário. Depois ele pergunta se é necessário crer de modo explícito. E isso é interessante porque tem a ver com as implicações da fé. Eu achei curioso, né? Porque ele pergunta crer de modo explícito, mas depois ele responde falando do modo implícito. Mas na verdade esse explícito tem a ver com coisas que são expostas, tem a ver com consequências. Então a verdade de se crer em Deus é saber, né, que existe outras verdades implícitas. Pois não se crê no que não se sabe se será, mas em algo que se espera que se veja. Entendeu? É mais ou menos assim. Não se crê no que não se sabe, tipo em algo que é abstrato, em algo que eu acho, em uma verdade relativa, em algo que eu quero, mas não tenho certeza. Não é isso que se crê, mas se crê em algo que você tem certeza, a fé é uma certeza, e Deus garante que aquilo acontecerá. Então esse é o crer de modo explícito, entendeu? Uma coisa futura que você tem certeza. É profunda a coisa. Depois ele pergunta, é a mesma fé a dos modernos e a dos antigos? E ele diz que sim, é a mesma fé, existe uma mudança de testemunho, existe um desenvolvimento da fé dos antigos profetas para o tempo atual, né? Mas esta é a mesma fé. E é basicamente esse o caminho que o livro faz. E eu achei muito interessante ver essa edição da Edipro, porque a proposta deles é tornar acessível o pensamento de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele é bem profundo, né? Deu pra ver os caminhos que ele faz aí, né? Em seus debates, em suas reflexões, em suas apresentações da teologia. Mas a edição aqui tá muito interessante, porque eles colocaram uma apresentação, eles fizeram questão de dar toda uma introdução aqui, para você não entrar de cabeça, assim, meio no escuro, mas você entra já com alguns direcionamentos. Eles se preocuparam em estruturar todo o livro, os argumentos, cada ponto, os artigos, as respostas. Tá tudo muito claro aqui. E é interessante que no início do livro aparece assim, ó. Sétimo, pergunta-se se o mesmo hábito da fé informe é o da fé formada. Aí que aparece aqui embaixo. E parece que não. Eu achei muito legal isso. As notas de rodapé também são bem interessantes, porque às vezes Aquino ele faz uma referência a um outro autor, ou ele faz uma citação indireta, e os editores aqui se preocuparam, tiveram o cuidado de colocar exatamente a que se refere aquilo que Aquino disse, né, ou onde está baseado aqui, Metafísica de Aristóteles, muito Aristóteles, obras de Agostinho ou de outros filósofos também que tratam da mesma questão. Mas então é isso, galera. Tomás de Aquino, A Fé. Não é um livro de fácil leitura, ok? Ele é bastante profundo, ele é bastante filosófico, mas é muito interessante. Tomás de Aquino é uma grande referência, né? Ninguém pode deixar de lado a leitura deste homem. Eu diria que ele é bastante útil para quem lida diretamente com filosofia, talvez um estudante de filosofia, ou para quem lida com teologia mesmo, propriamente dita, mas precisa de algo um pouco mais profundo, precisa mais de base, né? Tomás de Aquino foi influência de diversas pessoas, como eu já falei, então é importante ler uma obra como esta. Então trata-se de uma edição que é bastante oportuna por tratar do conceito de fé na visão de Tomás de Aquino. Tô vendo aqui na orelha do livro, ó, que tem outras edições aqui de Tomás de Aquino, da mesma editora Edipro, como por exemplo A Sensualidade, Do Governo dos Príncipes ao Rei de Cipro, O Apetite do Bem e a Vontade e A Vontade de Deus. Esse A Vontade de Deus deve ser muito massa. A editora Edipro, se estiver assistindo isso aí e quiser enviar esse livro aqui, eu faço questão de fazer também uma indicação, porque eu acredito que Tomás de Aquino falando sobre a vontade de Deus deve ser muito massa. Mas é isso, galera. Se você gostou, deixa o seu gostei aí. Obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Veja aí embaixo o link para você comprar este livro da editora Edipro. É um livro pequeno, eu nem falei a quantidade de páginas, né? 159 páginas apenas. O aspecto de acabamento aqui é simples, mas é uma edição muito bem trabalhada. Gostei da diagramação, da arte, tá? Olha que legal, ó. A fé. E é isso aí. Vamos lá.